Olá pessoal, tudo bem? Bora para mais um vídeo. Hoje nós temos uma convidada especial, a fisioterapeuta Kellen Oliveira, para a gente falar sobre um assunto muito importante para todas nós mulheres, independente da idade, independente do momento em que a gente está vivendo. Estamos próximos do Dia de Incentivo à Saúde do Períneo, né? A consciência da saúde do períneo. Então a gente tem que pensar assim, o que é o períneo? Todo mundo sabe o que é isso, todo mundo sabe que estrutura é essa, por que tem que existir um dia de incentivo a essa consciência, ao cuidado da saúde do períneo? Então, Kellen, muito obrigada por ter topado esse bate-papo. Primeiro, se apresenta um pouquinho, fala pra gente quem é você, pra quem não te conhece, né? E daí depois já parte para explicar o que é o períneo, por que a gente tem que falar sobre essa estrutura, qual é a importância dele na vida da mulher. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. Fico muito honrada em falar sobre essa área tão importante, tão tabu para nós mulheres. Então eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou a doutora Kellen Oliveira, sou fisioterapeuta pélvica especializada com doutorado em área da saúde da mulher. E eu vou estar explicando um pouquinho para vocês sobre a importância de ter realmente esse dia de conscientização da saúde do períneo. Bom, dia 23 de setembro é o dia da conscientização da saúde do períneo. E esse é um assunto que a gente deve abordar com mais naturalidade, porque de fato é um assunto tabu, mas é uma região muito importante, muito funcional, não somente para as mulheres, mas para os homens também. Então, quando a gente fala de saúde perineal, na verdade é um leque muito grande de abordagem, mas tentando aí resumir aí para quem está acompanhando, né, essa proposta de informação, é entender que o assoalho pélvico ou períneo é um músculo, né, um músculo como qualquer outro, e esse músculo ele sustenta estruturas pélvicas que são fundamentais e que ao longo da vida vai perdendo função, porque de fato a gente não trabalha, a gente não conhece, a gente não sabe como trabalhar essa região da forma que ela deveria ser trabalhada. Kellen, você poderia falar pra gente, ou mesmo explicar como é feito esse exercício perineal? Existe a possibilidade de você agora, falando pra gente, olha, faça tal situação, você consegue orientar esse tipo de exercício perineal? Eu falo porque, assim, isso é muito engraçado, pelo menos no meu consultório, tenho certeza que a Clary também. É muito comum as pacientes terem meio que um certo pudor de, como assim uma massagem perineal? Como assim um exercício perineal? Quem vai ficar mexendo em mim? Como é que funciona esse tipo de orientação? Eu sempre brinco que para consulta de orientação de exercício perineal, o parceiro sempre tem que estar junto nessa questão do preparo para parto, para ele entender mesmo, porque essa questão cultural de preconceitos existe por todos os lados, né? Então, explica pra gente mais ou menos como é feita essa orientação. Existe algum exercício que, por exemplo, a gente no dia a dia, nós mulheres, a gente pode estar realizando esse exercício? Fala um pouquinho pra gente sobre essa orientação mais direta, de qual tipo de exercício fazer, como é feita essa orientação, se é uma orientação com exame físico. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Como que funciona a fisioterapia pélvica? O primeiro passo é você marcar uma consulta. Nessa consulta, a gente vai perguntar se você tem alguma queixa. Quais são as possíveis queixas que uma mulher procura uma fisioterapeuta pélvica? Escapes urinários, dor na relação, constipação ou qualquer incômodo que você possa estar sentindo naquela região especificamente. Nós propomos uma avaliação. Essa avaliação é um atendimento ginecológico, onde nós iremos tocar na sua musculatura do assoalho pélvico, avaliar a sua consciência perineal, a sua força, a sua atenção e principalmente se você tá com as funções dessa musculatura tudo ok. Então, a consulta de fisioterapia pélvica é uma investigação se existe algo que está dentro da anormalidade ou não. Aí agora, Kellen, fala pra gente assim, uma paciente que fez todo o preparo para o seu parto, né, e acabou sendo uma cesárea, isso foi inútil? Perdeu-se todo o trabalho? A gente fala assim, o fundamento do exercício perineal, o fundamento desses exercícios, eles são voltados exclusivamente para uma paciente que quer um parto normal?
Fala um pouquinho sobre justamente tirar essa cultura que a galera tem de, não, se eu quero uma cesariana, eu não preciso passar por esse tipo de exercício, eu não preciso fazer esse tipo de fortalecimento. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, sobre a necessidade, sim, de ter esse fortalecimento pélvico independente da via de parto. A paciente fez a fisioterapia de preparação para o parto, porém não aconteceu esse parto. Não tem problema. A fisioterapia pélvica não é somente para as gestantes que desejam parto normal. Se você, por exemplo, deseja uma cesárea eletiva, você precisa também de fisioterapia pélvica. Top. Então vamos lá, agora que a gente já sabe o que é o períneo, Kellen, fala pro pessoal assim, então eu vou jogar sardinha pro meu lado de justamente, bora falar de obstetrícia e períneo, né? Quando a gente fala de períneo, a gente sempre se preocupa muito com essa relação, com relação a parto, o parto vaginal. Existe algum tipo de comprometimento real de estruturas? O que a gente consegue prevenir ou não dessas lesões? Antigamente a gente falava muito da questão da epísio, né? A galera, hoje em dia, a gente não faz a epísio justamente de padrão de assistência obstétrica, justamente porque conseguiu se comprovar os absurdos que eram as iatrogenias, né? Para quem não sabe, iatrogenia é quando é uma lesão causada por uma falha, né? Por uma má técnica, vamos dizer assim. Então, antigamente, essas iatrogenias podiam causar e causavam muita lesão nessa estrutura perineal e, com isso, comprometendo inúmeras funções. A gente sabe que o períneo ele não tem só a responsabilidade da passagem do bebê, né? Afinal, é o períneo que é responsável pela contenção de urina, pela contenção de fezes. Então, todas essas estruturas, elas estão envolvidas justamente na sustentação do assoalho pélvico, né? Então, Kellen, vamos tentar separar um pouquinho justamente o nosso bate-papo nessas questões, assim, o que você me diz sobre a questão da necessidade do preparo perineal para um parto normal? Uma paciente que tem a ideia que gostaria de ter um parto normal, é fundamental, não é fundamental? O que um preparo de períneo pode favorecer ou não no seu trabalho de parto? Sim, existe. E um dos recursos que podem prevenir lesões do assoalho pélvico durante o trabalho de parto é a fisioterapia pélvica. Durante a fisioterapia, você vai conhecer o seu corpo, conhecer sua musculatura e também preparar essa musculatura para o momento do parto, consequentemente diminuindo os níveis de lesão e, por que não, prevenindo qualquer tipo de comprometimento que pode ter nessa região. Uma coisa que é muito legal, que a gente sempre aborda também no consultório, que tem muita paciente, tem muito casal, vamos dizer assim, né, que acaba tendo essa visão de que, se tiver um parto normal vai acabar gerando uma frouxidão, uma perda dessa elasticidade de vagina. Então, como é que funciona isso, Kellen? A gente sabe que, obviamente, o estiramento de fibras pode acabar acontecendo algum tipo de lesão, mas de uma forma mais natural e mais fisiológica quando esse períneo já está trabalhado, né? Então, o quanto o praticar algum tipo de fortalecimento perineal pode comprometer e pode ajudar na questão de sexualidade mesmo. A gente está falando de uma mulher que tem seu parto com entre 20 e 30 anos, vamos supor assim. Quando for lá para frente, se essa mulher trabalhou, ela tem alguma diferença nessa sexualidade? Porque a gente sabe que o corpo, a mulher passa a ter essas visões de, mas ficou mais flácida, não ficou, o que aconteceu? Fala um pouquinho dessa questão da sexualidade envolvida com a necessidade da consciência da saúde do períneo, Kelly. Bom, né, eu vou tentar abordar pontos importantes nessa sua pergunta, doutora Mariana. Primeiro, sobre a questão da elasticidade da nossa vagina. De fato, a vagina ela é feita por células elásticas, então nosso corpo foi preparado para parir no sentido da fibra elástica. Porém, a gente precisa também ter consciência que essa fibra, né, como proposta física, ela tem um limite. E isso não deve ser levado em consideração em relação à sexualidade, porque o que vai modificar, se vai modificar, a gente precisa ver pós-parto. É isso que acontece. Então, assim, eu gostaria muito de trazer a seguinte reflexão, né? Toda mulher que ela gesta, ela passa por uma mudança, uma adaptação corporal. Na região pélvica, na região íntima, isso não é diferente. Hoje, nós temos a fisioterapia pélvica, que é um profissional especializado que vai, primeiramente, avaliar a função desse períneo. Quantas mulheres já fizeram avaliação perineal? Quantas mulheres se conhecem ao ponto de dizer que
O meu músculo é funcional ou não é funcional, ele tem flexibilidade ou não tem, ele é rígido, ele é tenso. Quantas mulheres têm essa autonomia corporal? Infelizmente são poucas. E elas vão ter uma experiência de parto e passar por viver naquela região sem muitas vezes entender como que aquilo funciona. Por isso, a fisioterapia pélvica ela é tão necessária e importante que absolutamente todas as mulheres passem a avaliar para se conhecer e entender todo o processo. Parto não deixa a vagina mais larga. Parto não deixa a parte do canal vaginal mais frouxo. Isso não faz sentido fisiológico, não faz sentido físico. Isso só vai acontecer se essa vagina ou esse bebê gerar uma deformidade. E que isso é um outro nível de questionamento que a gente pode perguntar. Por que que houve uma deformidade? E vamos considerar essa possibilidade. Houve a deformidade. Hoje nós temos infinitas possibilidades de assistência para essa mulher, né? Isso não justificaria, por exemplo, uma outra escolha de via de parto por conta de uma possível alteração nesse canal vaginal. Então a gente tem muitos recursos fisioterapêuticos para assessorar e informar essa mulher que esse corpo que é falar sobre a sexualidade tem que ter conhecimento, formação dela mesma. É ela que vai perceber o seu corpo, é ela que, após uma avaliação funcional com uma fisioterapeuta especializada, é que vai observar se de fato ela precisa de uma ajuda, de um suporte fisioterapêutico ou não. Então, retomando essa questão da saúde perineal, né? Antes da gente se preocupar como que vai ficar essa vagina, como que vai ficar essa relação sexual depois do parto, a pergunta é, como que é essa musculatura, essa consciência perineal, esse autoconhecimento dessa região íntima antes do parto? Antes da gente colocar o parto como um vilão de uma questão íntima do nosso corpo, que nem mesmo a gente sabe. Né? Na nossa prática clínica, ou na minha prática clínica, o que eu observo é isso. São mulheres com baixa consciência perineal, que não sabem, né, que esse músculo ele pode ser trabalhado, ele pode ser fortalecido, ele pode ser alongado, ele pode ser preparado para o parto, né? E quanto mais informação que ela tem sobre essa região, mais forte no sentido do conhecimento para o processo do parto ela vai estar. Oi, Kellen, tudo bem? Muito obrigada por aceitar participar aqui do nosso canal e trazer um pouco mais desse universo muito legal que é a fisioterapia pélvica. Ela é aliada demais do ginecologista no consultório. Eu indico muito para as minhas pacientes, para diversas situações e em várias faixas etárias, tá? Existe então alguma data limite, alguma idade limite para se iniciar esses cuidados com a fisioterapia pélvica? Bom, falando sobre data limite para cuidar, né, dessa região perineal, o que eu considero muito importante a gente alertar as mulheres é que o assoalho pélvico, o períneo, ele é um músculo como outro qualquer. Então, o que significa isso na prática? Ele pode sim acumular tensões, ele vai envelhecer com o passar dos dias, meses e anos. Ele vai sofrer tensão de acordo com a prática clínica, com a prática esportiva que você tem, com o exercício físico que você executa, ou mesmo com a profissão que você tem. Então, ele é um músculo que responde a todos esses estímulos. Então, em que momento essa mulher deve começar a cuidar? Na verdade, na minha opinião, como fisioterapeuta pélvica, assim que ela começar a pensar numa relação sexual, essa mulher deve ser encaminhada, ou essa adolescente deve ser encaminhada por uma fisioterapeuta pélvica. Nós não devemos receber somente mulheres que têm disfunções, porque o cenário de uma disfunção é um cenário onde eu vou precisar entender o que está acontecendo, né, para poder gerar um tratamento. Quando, muitas das vezes, essa queixa, ela já existia. Ela não é uma queixa nova. Então, o vaginismo, por exemplo, ela é uma dor na relação sexual. Então, em que momento essa mulher procurou o médico para falar sobre isso? Né? Se de repente ela tivesse passado por uma profissional que orientasse sobre essa musculatura, falasse sobre a relação sexual, sobre a penetração, será que esse vaginismo teria se desenvolvido? Né? Será que de fato, porque a maioria delas, essa dor, ela já acontecia sempre e em algum momento ela se tornou insuportável?
E é o que eu vejo na prática. A gente observa que são mulheres que lidam com a dor, vão vivenciando com a dor, até o momento que ela fala, não, basta, não dá mais para continuar assim. E ela vai procurar ajuda. Por que a fisioterapia funciona? Porque a maioria das mulheres com dor na relação sexual, quando é uma questão muscular, a fisioterapia vai ser uma ótima aliada. Porque a gente vai estar trabalhando com o músculo, né? Nós somos o profissional especializado a lidar com a musculatura. Então, de fato, a fisioterapia tem tudo para ser um recurso extremamente benéfico para as mulheres que têm dor na relação e também para aquelas mulheres que não necessariamente sentem dor, mas não conhecem essa região especificamente. E qual que é a queixa mais frequente das pacientes que procuram o seu atendimento no consultório? Bom, quais são as principais queixas que a gente encontra no espaço mar, né, e na minha prática clínica? No espaço, a gente tem um público muito específico que é o atendimento às gestantes. Então, a gestante é um fator de disfunções pélvicas. Por quê? Esse bebê, ele sobrecarrega a região pélvica, ele tensiona, ele gera dor, limitação, às vezes todas as disfunções possíveis nessa região acontecem na gestação. Então, assim, no espaço mar, o nosso público é gestante. Na parte clínica mais específica, eu vou te dizer que a gente encontra pacientes com escapes urinários, aquelas mulheres que não conseguem segurar o xixi, que elas estão fazendo uma atividade física e elas percebem que ela não tem mais o controle miccional. Então, isso é algo bastante comum aqui no espaço mar. Temos as pacientes com dor na relação sexual, tanto pós-parto quanto no decorrer da vida, né, como por exemplo na própria menopausa. Então, às vezes é uma mulher que já tinha uma queixa, tinha um incômodo, porém isso se acentuou no momento da menopausa por todas as alterações que a gente sabe que acontecem nesse período. Temos também mulheres com muita constipação, né, que elas começam a apresentar dor na relação sexual, quando na verdade são mulheres extremamente constipadas. Então a gente tem um pouco aí de diversificação nesse cenário, mas a grande maioria que procura a gente é por escapes urinários. Kelly, existe algum exercício físico, alguma atividade que a mulher faça a prática e prejudique a saúde perineal? Por exemplo, jumping, alguma atividade onde a paciente carregue muito peso, algo que a paciente faça no seu dia a dia que também prejudique, e aí seria esse momento para você dar uma dica para a paciente ficar um pouquinho atenta ao que ela pode ou não pode fazer, que pode lá na frente prejudicar a saúde perineal dela? Bom, essa pergunta é maravilhosa, porque assim, a gente não tem exercícios específicos que podem prejudicar, por exemplo, a musculatura do assoalho pélvico. A pergunta que antecede é: como que é o seu assoalho pélvico? Como é o seu períneo? Essa é uma pergunta individual. O fato é, se você está fazendo qualquer exercício físico e você percebe que está tendo escape, pare imediatamente. Isso é o principal alerta, que independe do que você esteja fazendo, seja uma atividade física de alto impacto ou de baixo impacto, se você está tendo, por exemplo, escape, é sinal que o teu músculo não está dando conta de realizar aquele exercício. Então, primeiro ponto que a gente deve aqui considerar, antes de você fazer uma atividade física de alto impacto, faça uma avaliação perineal, porque para você carregar peso, esse músculo está sustentando tudo que está em cima. Então, é muito importante a gente personalizar, individualizar e falar para cada caso o que vai ser de fato importante ela fazer e importante ela evitar. Não existe uma regra geral. Porém, os estudos mostram que atividades de impacto como jump, corrida, salto, são atividades de grande impacto para o assoalho pélvico. Então, assim, o que a gente observa na prática é que essas mulheres, elas começam a perceber uma perda muito maior quando estão fazendo esse tipo de exercício. Voltando, né, a esse convite tão especial de vocês para falar sobre a conscientização da saúde do períneo, a gente deve estar abordando esse assunto da forma que vocês estão abordando, naturalizando essa musculatura, fazendo com que as mulheres possam buscar profissionais especializados. De fato, trabalhar com essa região íntima é um tabu. As mulheres se sentem envergonhadas porque a gente não consegue falar de forma mais natural, espontânea e funcional.
Então, a dica para esse dia tão importante, que é o dia da conscientização do períneo, é que se você, mulher, ainda não fez uma avaliação funcional, se você ainda não conhece a fisioterapia e você se identificou com algumas dessas queixas, esse é o momento de você avaliar, de você se conhecer, de você entender como que é esse músculo no seu corpo. A estatística é muito alta de disfunções pélvicas, principalmente acima de 50 anos. Então, é o momento de procurar conscientizar e informar as mulheres que é um músculo que deve ser trabalhado, fortalecido, para que as suas funções permaneçam funcionais até o último instante da sua vida.